Nos episódios anteriores desta minissérie, nós mostramos como uma decisão tomada em Washington pode ultrapassar fronteiras e produzir efeitos diretos no Brasil. Analisamos como sanções internacionais e mecanismos de extraterritorialidade permitem que ativos sejam congelados, empresas sejam isoladas financeiramente e operações digitais sejam impactadas sem a necessidade de uma decisão judicial brasileira. Também demonstramos como a blockchain, frequentemente apresentada como um ambiente imune ao controle estatal, está sujeita a pressões regulatórias, sanções econômicas e mecanismos de conformidade internacional. Mas agora surge uma pergunta ainda maior. Isso é algo novo? Ou estamos assistindo a mais um capítulo de uma história que os Estados Unidos já escreveram em outros países? Sejam bem-vindos ao canal Manchevites ADV, um espaço criado para informar, educar e analisar o direito, a geopolítica e a transformação digital sem simplificações excessivas e sem complicações desnecessárias. Porque compreender o direito internacional hoje é compreender como o poder é exercido no século XXI. Ao longo das últimas décadas, os Estados Unidos justificaram diversas intervenções, sanções e medidas de segurança internacional utilizando conceitos como combate ao terrorismo, defesa da democracia, proteção dos direitos humanos, combate ao narcotráfico e segurança global. São objetivos que, em princípio, parecem legítimos. Mas a história também nos mostra algo importante. Nenhuma grande disputa de soberania nasce do nada. Antes de cada nova doutrina de segurança internacional, existe quase sempre um precedente histórico. Toda vez que uma potência expande a sua jurisdição para além das próprias fronteiras, surgem perguntas inevitáveis. Onde termina a proteção internacional? Onde começa a limitação da soberania de outro Estado? E quem decide quais regras devem prevalecer? Para compreender o debate atual entre Brasil e Estados Unidos, precisamos olhar para o passado. Porque em geopolítica, o passado raramente está morto. Muitas vezes, ele apenas muda de nome. Em 1962, os Estados Unidos impuseram um embargo econômico total contra Cuba. A justificativa oficial era a defesa da democracia e a contenção de uma ameaça estratégica durante a Guerra Fria. Décadas depois, o embargo tornou-se um dos mais longos regimes de pressão econômica da história moderna. Em 1996, a Lei Helms-Burton ampliou o alcance dessas medidas. Empresas de outros países passaram a enfrentar riscos jurídicos e econômicos ao manter relações comerciais com Cuba. O resultado prático foi um crescente isolamento econômico. E é justamente aqui que a história deixa de ser apenas um capítulo de um livro. Ela se transforma em um alerta. Em 2026, a crise energética cubana revelou uma realidade difícil. Quando um Estado perde acesso a mercados, investimentos, financiamento e suprimentos essenciais, as consequências ultrapassam a política. Elas alcançam a infraestrutura, a economia e a vida cotidiana da população. Porque, no século XXI, um país não precisa ser invadido militarmente para sentir os efeitos de uma pressão internacional. Em muitos casos, basta ser isolado financeiramente. O poder financeiro pode produzir efeitos semelhantes aos de um conflito tradicional, sem que um único tiro seja disparado. E o que dizer quanto ao Iraque e o Irã, que representam dois estudos de caso diferentes, mas igualmente relevantes? Em ambos os casos, a segurança internacional foi utilizada como fundamento para a adoção de medidas excepcionais. Vieram as sanções econômicas. Vieram as restrições financeiras. Vieram as pressões diplomáticas. E vieram também as limitações de acesso aos mercados globais. O debate jurídico sempre foi o mesmo. Até que ponto medidas de segurança internacional podem produzir efeitos humanitários e econômicos de larga escala? E até que ponto a jurisdição de uma potência pode influenciar as decisões internas de outro Estado soberano? Essas perguntas continuam abertas até hoje.
E talvez a pergunta mais desconfortável seja outra. O Brasil está entrando agora em um debate que outros países já viveram? A guerra contra as drogas oferece outro precedente importante. Na Colômbia, programas de cooperação internacional alteraram profundamente as estruturas de segurança pública. No México, o avanço do combate aos cartéis trouxe debates sobre vigilância, inteligência e limites da soberania nacional. O objetivo declarado era combater organizações criminosas. Mas os instrumentos utilizados acabaram produzindo transformações institucionais muito mais amplas. E é justamente aqui que o caso brasileiro ganha relevância. Porque a classificação de facções brasileiras como organizações terroristas estrangeiras não produz apenas consequências penais. Ela inaugura uma nova narrativa jurídica. Uma narrativa em que o crime organizado deixa de ser apenas um problema de segurança pública nacional e passa a ser tratado como uma questão de segurança internacional. Porque as palavras importam. E no direito internacional, a forma como um problema é classificado pode alterar completamente os instrumentos jurídicos disponíveis para enfrentá-lo. E quando isso acontece, o campo de atuação jurídica se expande. Quando a jurisdição se expande, expandem-se também os efeitos financeiros, tecnológicos e diplomáticos dessa decisão. É nesse ponto que a discussão deixa de ser apenas criminal e se torna geopolítica. O Brasil está diante de uma situação inédita? Talvez não. A história demonstra que decisões tomadas em nome da segurança internacional frequentemente produzem efeitos que ultrapassam as intenções inicialmente declaradas. A questão central não é prever que o Brasil repetirá a trajetória de Cuba, do Iraque ou do México. O verdadeiro ponto é outro. Precisamos compreender que, em um mundo profundamente interconectado, decisões tomadas em uma capital estrangeira podem produzir consequências econômicas e jurídicas a milhares de quilômetros de distância. A história ensina que soberania, jurisdição e poder financeiro estão profundamente conectados. E quando uma potência amplia o alcance das suas decisões para além das próprias fronteiras, as consequências podem se estender por décadas. O debate entre Brasil e Estados Unidos não se resume à classificação de organizações criminosas. O que está em discussão é algo muito maior. Quem define as regras da economia global? Quem estabelece os limites da segurança internacional? E quem possui legitimidade para projetar o seu poder para além das próprias fronteiras? Qual será o papel do direito internacional em uma era em que sanções financeiras, infraestrutura digital e jurisdição transnacional se tornam instrumentos de poder? Talvez essa seja uma das discussões jurídicas mais importantes do nosso tempo. Se a história nos mostra o que pode acontecer quando o poder financeiro e jurídico ultrapassa fronteiras, uma pergunta permanece: o que ainda protege a soberania brasileira? A Constituição Federal é suficiente? O sistema bancário está preparado? Existe uma estratégia de defesa possível? Porque talvez a grande questão do nosso tempo não seja apenas quem possui o maior poder militar. Talvez seja outra. Quem possui o poder de definir as regras pelas quais o restante do mundo será obrigado a operar? No próximo episódio, o tabuleiro nacional e o veredito digital. A resposta jurídica, institucional e estratégica do Brasil, diante de uma nova era de jurisdição global. Manchevites Advocacia. Direito internacional, direito digital e geopolítica.